Boa noite a todos. Que Deus continue nos iluminando para que possamos juntos nesta noite, através dos assuntos que iremos aqui refletir, tirarmos bons proveitos, e possamos aplicá-los no dia a dia das nossas vidas. Nós trouxemos um tema para trabalhar nesta noite que trata sobre motivação, confiança em Deus, esperança. Mas antes de entrarmos nesse assunto, eu gostaria de colocar uma ideia aqui para as vezes que me convidarem para trocarmos algumas ideias aqui, uma experiência que já fizemos em outras casas e que eu vou lançar hoje aqui, que seria, se algum dos presentes tiverem algum assunto que gostaria de ser abordado, que nós possamos tratar aqui, a gente pode responder, pode tratar daquele tema. Porque, explicando melhor para vocês, quando nós nos dispusemos a vir aqui, principalmente nós que somos trabalhadores da casa, normalmente nós é que precisamos mais ouvir. Se nós já estamos na doutrina, e se já estamos mais inseridos, estudando há mais tempo, eu mesmo cresci desde criança dentro da doutrina espírita, já faz bastante tempo. E então, a gente, por ter essa oportunidade, normalmente somos aqueles mais endividados com a vida eterna. E por isso a divindade, que não cobra nada de nós, pelo contrário, a justiça divina é restitutiva, ela nos dá essas oportunidades. Sem sombra de dúvida, não queremos dizer aqui que a doutrina espírita é dona da verdade, mas também, sem sombra de dúvida, é aquela que nos permite mais esclarecer, que nos permite mais entender o porquê da vida. E quando a gente se dispõe a vir aqui, normalmente os nossos orientadores espirituais procuram um tema que provavelmente muitas pessoas que estão aqui, e principalmente nós, carecemos desse assunto. Afora isso, existem pessoas que estão aqui presentes, e principalmente nas suas primeiras visitas a uma casa espírita, que querem tomar conhecimento de algum determinado assunto. Então, antes de nós tratarmos do tema da noite, eu gostaria de saber se alguém aqui presente tem alguma indagação para fazer, quer saber algum determinado tema, algum assunto, ou se tiver vergonha de perguntar, que peça uma caneta para alguém, anote um papelzinho, e se a gente souber, a gente pode esclarecer aqui. Se não souber, a gente convida alguém da casa, ou trouxemos a resposta numa outra oportunidade. Tá certo? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Pode levantar a mão e fazer a pergunta. Não preciso se envergonhar. Mas se não tiverem nada a perguntar, melhor. Ninguém gostaria de abordar algum tema específico? Bem, se ninguém tem nada para perguntar, dentro da doutrina espírita, nós somos aqueles que talvez tenhamos um pouquinho menos de fé do que outros religiosos. Eu já tive a oportunidade de participar, às vezes para conhecer, às vezes como curioso, em cultos de outras religiões, e fico um tanto abismado
naquela fé cega que muitos adeptos de diversas religiões têm. Grande parte do povo adepto de outras religiões tem uma fé muito forte, mas uma fé cega, não uma fé raciocinada conforme nós aprendemos com Kardec. Kardec, desde que organizou e codificou a doutrina espírita, deixou bem claro que em 100 assertivas nós devemos rejeitar 99 e aceitar apenas aquela que a nossa razão for capaz de compreender. E assim é a nossa fé dentro da doutrina espírita. É bem verdade que estamos passando por momentos difíceis, especialmente aqui no nosso país, e que todos nós procuramos as religiões e estamos vivendo assim num momento desesperador, onde as religiões estão com adeptos em massa, porque na realidade o povo brasileiro encontra-se muito desesperado em busca de solução e de resposta para os seus problemas, especialmente aqui no Brasil, porque estamos passando por um período de transição no planeta, onde muitos de nós estamos tendo a última oportunidade de continuar reencarnando neste mundo que passa por um processo para se tornar, provavelmente a partir do ano de 2050, um mundo de regeneração, onde começará a prevalecer na nossa humanidade, principalmente o amor. Aquelas pessoas que ainda não entenderam, não compreenderam isso, serão convidadas a reencarnarem em mundos primitivos, onde lá, com a saudade da sua terra natal, com certeza sofrerão bastante, auxiliarão este outro mundo no progresso intelectual, material, tendo aí então a oportunidade de desenvolver o seu lado moral. Por isso que hoje nós estamos vendo desencarnes em massa, são aviões onde morrem de uma vez só 200 e tantas pessoas, são trens descarrilando, são tsunamis, são vendavais, ocasionando a morte, às vezes, de centenas de pessoas. Este processo de transição ao qual nós estamos sendo convidados, e muitos alertados pela doutrina espírita, faz-nos compreender que precisamos modificar as nossas vidas para o melhor. Sem dúvida, as religiões nos dão esses caminhos. Não existe uma religião melhor ou pior que outra. A religião só é boa para nós quando ela for capaz de nos transformar. Quando, a cada dia que passa, quando nós conversamos com a nossa consciência, observamos que estamos melhorando. Aí essa religião, então, ela é boa para nós. Pode ser a religião A, B ou C, não importa. Importa que todas as religiões nos mostram um caminho. Um caminho pelo qual, se nós seguirmos, embasados nos ensinamentos de Jesus Cristo, certamente nós melhoraremos o nosso futuro material e espiritual. Por que sofremos hoje? Porque certamente no passado destrilhamos o caminho das leis divinas. E quando, conforme diz Kardec, o ser humano sai fora da lei divina, ele é infeliz. E através da lei da causa e efeito, hoje nós estamos colhendo os frutos daquilo que nós sememos no passado. E se quisermos, com certeza, termos um futuro melhor, precisaremos, agora, no presente, semearmos bem, semearmos paz, semearmos amor. Se nós analisarmos as nossas vidas, e eu gostaria aqui, nesse momento assim, de descortinar um pouquinho da minha existência,
todos nós certamente já sofremos bastante. Eu, depois da minha maioridade, depois dos 20 anos, eu dividi a minha vida em 4 fases, das quais foram 4 grandes crises, 4 grandes dificuldades, das quais não sucumbi pela crença e a fé em um futuro melhor, na vontade e na perseverança de sempre lutar, embora as dificuldades se apresentassem. Nunca esmoreci, mas enfrentei já grandes dificuldades. Só que por trás disso, sempre eu trouxe em mim a certeza e a confiança que tinha alguém por trás, que tinha alguma coisa que me fortalecia e que sempre não me deixou cair. Passei por certas crises que somente a oração foi o meu resguardo para conseguir compreender na possibilidade de uma solução. E Deus sempre esteve por trás disso. Os meus amigos espirituais e orientadores espirituais jamais me deixaram sozinho. E esta certeza que nós temos que ter na vida é que nós jamais estamos sozinhos. Já tive ocasiões de pensar, de estar no fundo do poço, de pensar que não tinha saída, mas sempre argumentando a razão da vida, procurando entender o porquê aquilo estava me acontecendo e analisando o meu passado, verificando que tudo que estava me acontecendo agora foram consequências certas, exatas, de atitudes que eu tomei nesta própria existência. Porque uma coisa que a doutrina espírita nos ensina é a responsabilidade. Embora nós sejamos constantemente apoiados pela espiritualidade, apoiados pela divindade, orientados quando nós temos 2, 3, 4 caminhos a seguir, embora os nossos mentores espirituais, os nossos anjos da guarda, seja o nome que nós gostaríamos de dizer, eles estão aí, estão insistentemente, às vezes até quase que falando por nós, nos mostrando o caminho. Mas lembre-se que a decisão final sempre é a nossa. Se nós cairmos, a responsabilidade é nossa. Se nós tivermos uma vitória, tivermos êxito, o mérito é nosso. Tanto o erro como o acerto, a responsabilidade é nossa. O resultado, quem vai colher, somos nós. É muito simples de nós exemplificarmos isso aí. Estamos numa crise profunda para resolver um determinado assunto, ou tenhamos um determinado problema, nós vamos nos aconselhar de um amigo. O amigo vai nos dizer, olha, faça assim, faça dessa forma, ou faça daquela, mas quem vai decidir é nós. Às vezes nós não ouvimos aquele conselho, não seguimos aquele conselho e tomamos uma outra decisão. Aí, dentro da doutrina espírita, nós sabemos que a responsabilidade é nossa. O nosso destino é o caminho traçado por nós mesmos. Nós é que traçamos o nosso destino. O que nós estamos colhendo hoje são resultados líquidos e certos das atitudes que nós tomamos no passado. Mas lembremos que Deus nunca nos deixa sozinhos. Deus está sempre conosco. E Ele está implantado num lugarzinho lá, dentro de nós. Lembrem que Jesus disse, vós sois deuses. Deus está em vós. Ele está lá na nossa consciência. Então, quando tivermos qualquer dificuldade na vida, especialmente ao cair da noite, quando encostamos a cabeça no travesseiro, no silêncio da madrugada, nós podemos consultar a nossa consciência. Como diz Divaldo, aí nós estamos conversando com Deus. Aí sim nós estamos orando, pois a oração, ela nos abre as portas. Madre Teresa de Calcutá disse que custou para compreender que a oração não resolve os nossos problemas, mas ela nos abre as portas para que nós, com uma visão maior, possamos resolver os nossos problemas. Ninguém jamais resolve os problemas por nós, nem mesmo Deus.
Deus não resolve os nossos problemas. Ele nos dá a oportunidade para revermos as nossas atitudes e, com responsabilidade, resolvermos os nossos problemas por iniciativa nossa, por busca nossa, por motivação nossa para encontrarmos a solução. Aí está o mérito, em nós sermos os responsáveis pelas nossas atitudes. Deus sempre nos oportunizará, Deus sempre estará conosco. E a melhor forma de construirmos a nossa existência, sem dúvida, é através do amor. Não é apenas a religião que seguimos, é os atos que nós tomamos na nossa vida e fora. E as religiões todas, o próprio Novo Testamento, para aqueles que gostam de ler a Bíblia, que gostam de ler os Evangelhos, o Evangelho segundo o Espiritismo, todas as Escrituras concentram os ensinamentos numa só coisa: o amor. É para isso que nós viemos aqui na Terra. Viemos para aprender a amar. Este é o ensinamento máximo que Jesus Cristo veio nos ensinar. Mas o que é amar? Esta interrogação às vezes surge na nossa consciência. O que é amar? É um amor de pai e mãe? É um amor de filho e pai? É um amor de um casal, de namorados, de marido e mulher? É o amor de um amigo? É o amor de um cão, de um gato, de um animal qualquer? É o amor a Jesus? O que é o amor? O amor é tudo isso. O amor está presente em todas as circunstâncias das nossas vidas. Basta aprendermos a compreender. E Jesus deixou muito bem esclarecido o que é amor, quando ele disse: ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E o que é amar ao próximo como a si mesmo? É fazer aos outros tudo aquilo que gostaríamos que o próximo fizesse em relação a nós. Tudo aquilo que gostaríamos que os outros fizessem em relação a nós. Isto é amar. E essa é a única saída para a vida. É isto que nós precisamos aprender: a fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros fizessem para nós. Quando alguém nos xinga no trânsito, nós gostamos disso? Nós gostamos que o outro tenha feito isso para nós? Quando alguém nos trai, quando alguém é rancoroso com a gente, quando alguém atira a primeira pedra, nós gostamos disso? Então amar não é apenas não fazer aos outros o que gostaríamos que os outros não fizessem em relação a nós. É bem pelo contrário, é fazer o que gostaríamos que os outros fizessem em relação a nós. Quando compreendermos isso, nós estamos encontrando o caminho para os céus. Uma das coisas mais notáveis que Divaldo Franco disse, inclusive veiculado nas redes sociais, e toda vez que eu estiver aqui, se tiver esta oportunidade de relembrar isso, eu estarei relembrando, quando ele disse que realmente o importante é amar. Mas primeiro é preciso que a gente se ame primeiro, que a gente aprenda a se amar primeiro. Por quê? Porque aí, em aprendendo a amar uma pessoa que nós conhecemos todos os seus defeitos, fica mais fácil de amar o próximo, porque todos nós temos defeitos, e nós gostamos muito de dar aquela alfinetada no defeito do próximo, no defeito do vizinho, do familiar, esquecendo que nós temos defeitos iguais ou tão piores, esquecendo que nós já falhamos e erramos muito
e que certamente iremos errar e falhar muito ainda. Mas no momento que nós compreendermos e conseguirmos amar uma pessoa assim, nós estaremos conseguindo, tentando, aprendendo a amar o próximo, sem se importar se o próximo nos ama, porque o importante é amar. E se nós aprendermos a amar o próximo, nós estaremos fazendo a nossa parte. Não importa que o outro não nos ame, porque isto aí é responsabilidade dele. A nossa responsabilidade é amar. E em amando, nós com certeza estaremos encontrando o caminho, a solução, estaremos fazendo aquilo que o Mestre Jesus vem nos ensinar. E já passaram, gente, mais de 2000 anos, e nós estamos aqui, incorrendo nos mesmos erros. Mas também precisamos compreender que, embora acertando ou errando, todas as experiências são válidas. Se nós erramos, Deus nos oportunizará novas oportunidades para virmos aqui errar de novo, mas que só um dia a gente acerte. Uma hora a gente vai acertar, porque a justiça divina é restitutiva. Ela sempre nos dará a oportunidade de restituir as nossas falhas, de restituir os nossos erros. Se acertarmos, melhor. Mas tudo isso é proveitoso, porque são experiências que vamos adquirindo no decorrer da vida, e essas experiências irão nos fortalecer, irão nos fazer melhor do que mais. Não esquecendo nunca que sempre estamos sendo assistidos. É importante orar? É importante orar. Procuremos sempre, ao cair da noite, a hora que estamos conversando com a consciência, lembrar que é uma oportunidade ali de fazermos uma revisão, um balanço do nosso dia. É a hora de orar. Não, lembrando aqui, não que a oração vai resolver os nossos problemas, mas ela vai nos iluminar, ela vai nos esclarecer, ela vai nos fazer vibrar, especialmente com camadas espirituais, com espíritos superiores, que poderão nos esclarecer, nos auxiliando na solução daqueles dramas que nós temos na vida. Espíritos como nós, no nosso nível de evolução, é muito natural que tenhamos os problemas que nós estamos enfrentando hoje. No entanto, nós temos uma visão um pouco equivocada da vida, porque faz parte da nossa evolução espiritual, porque faz parte de seres encarnados num mundo material como este. Ora, imagine, vendo, por exemplo, aqui em Balneário Camboriú, essas construções fantásticas, essas máquinas maravilhosas que desfilam ali na Avenida Atlântica. Quem é que não vai querer, de repente, quem é que não vai ambicionar de ter algo melhor na vida? Faz parte da evolução, faz parte da construção do mundo, porque se ninguém tivesse aspiração por ter algo melhor, a máquina humana, os empregos, a sociedade, as pesquisas, os avanços científicos parariam. Isto faz parte do mundo, mas que isso não se torne a nossa prioridade, que a nossa prioridade se torne a nossa construção espiritual. Por isso, então, que encarnados aqui, a nossa visão, o nosso foco é um pouco diferente. E os espíritos nos contam que lá no mundo espiritual, quando nós desencarnamos, que nós nos desrevestimos desta veste material, a nossa consciência se amplia, e daí nós começamos a verificar as nossas necessidades espirituais. No momento em que estamos na espiritualidade, com o conhecimento mais amplo do nosso passado e da vida, nós raciocinamos de uma forma completamente diferente. A visão da vida se torna totalmente oposta de quando nós estamos encarnados. E por isso,
em consequência, às vezes, dos nossos delitos, às vezes até a espiritualidade tem que interferir, mas na maioria dos casos, nós mesmos pedimos para reencarnar com determinadas deficiências. Pedimos para reencarnar para enfrentar determinados problemas, em resultância de atitudes que outrora tomamos indevidas e agora com a consciência ampla, com uma visão completamente diferente do passado, diferente de quando reencarnados estávamos, nós começamos a compreender melhor as nossas necessidades. E assim voltamos a este mundo com um fardo carregado, cheio de problemas, cheio de dificuldades, mas essas dificuldades que estamos tendo agora simplesmente são necessidades do espírito imortal. São necessidades que temos de passar aqui para conseguirmos evoluir moral e espiritualmente. Mas isso um dia passa. Como disse Chico, tudo passa. Os problemas passam, as dificuldades passam e a gente continua na eternidade da vida, buscando um lugar melhor no sol. Tudo isso passa. É como uma escola da vida. Nós não começamos estudando. A vida é uma escola, é perfeitamente uma escola. Nós começamos estudando lá no ensino fundamental. E lá é tudo fácil. Passamos do primeiro, do segundo, do terceiro, e chega lá na quarta série, começa aqueles probleminhas de matemática, ficar um pouquinho mais difícil, e daí a gente às vezes vacila. Mas vai se aprofundando mais, a quinta série fica mais difícil, e assim sucessivamente, daí passamos para o ensino médio. Não fica mais difícil? Os problemas não são maiores, e aí no ensino superior? Mais difícil ainda fica. Depois a pessoa quer fazer um mestrado, um doutorado, se especializar em uma área, e aí o bicho pega. A vida é assim. E Divaldo nos diz assim, ó, quando nós conseguimos vencer um determinado problema, é porque é sinal que nós já estamos evoluindo um pouquinho mais, que nós já crescemos na escala da vida, conseguimos uma vitória, vencer aquele problema, e nos preparemos, que vai vir um mais difícil depois, e daí nós vencemos aquele, vai vir outro mais difícil. Por quê? Porque nós estamos evoluindo, estamos passando de ano, e assim é a vida, e assim nós vamos passando de ano, enfrentando os problemas, tendo derrotas e tendo vitórias. Mas essas derrotas e essas vitórias nada mais são do que experiências que só enriquecem a alma, experiências que só desenvolvem o espírito. E a partir daí nós estaremos nos preparando para um mundo melhor. Por isso, confiemos em Deus, tendo a certeza absoluta, pela razão da vida, pela razão de entender, tenhamos fé que a espiritualidade está sempre nos ajudando. Busquemos ajuda, pedimos ajuda, que a espiritualidade nos ouvirá. A senhora? Gostaria de saber quem seriam os nossos mentores. Olha, normalmente, mais próximos. normalmente assim, ó, os nossos familiares mais queridos, aqueles que nos precederam na grande jornada e se foram na espiritualidade antes de nós, normalmente por amor, afeto e carinho, tem sempre a intenção e a vontade de continuar nos auxiliando. Mas cada um de nós recebemos com certeza um espírito angelical, alguém de uma grandeza maior, que por amor a nós guardou, se comprometeu com a responsabilidade de orientar os nossos caminhos aqui na Terra. Assim como nós, quando recebemos um filho, que queremos tudo de bom e melhor para ele, que educamos e orientamos para a vida, cada um de nós, com certeza, tem um mentor ou mais, não é? Zelando com responsabilidade pela nossa existência aqui na Terra. E às vezes nos seguindo por inúmeras existências, dependendo do caso específico de cada um. Há pessoas que por inúmeras reencarnações, espíritos maiores, não é? Que nos seguem por muito tempo na vida, para nos auxiliar a nos encaminhar
na jornada de uma forma mais primordial, de uma forma mais vencedora. Então, dessa forma, todos nós temos com certeza alguém que podemos contar. E naquele horário, na calada da noite, é a hora que nós nos sincronizamos com Ele. Mas o mais importante é compreender que nós nos sincronizaremos com os nossos mentores, não é só pela oração, principalmente pelos nossos atos. Quando um filho nosso tem uma boa atitude, quando ele passa na escola, quando ele é um menino ou uma menina que nós gostamos de ver as suas atitudes, nós nos sentimos felizes, assim é o nosso anjo da guarda. Com certeza ele não vai ficar triste se nós errarmos, porque ele também, como um discípulo de Deus, ele vai nos oportunizar mais, mas ficará muito feliz quando acertarmos. Então, nesse horário, na calada da noite, é muito bom contatarmos com a nossa consciência. Lá nós encontraremos todas as respostas. Mas o mais importante é compreender que o que define o nosso nível de evolução, que o que define o nosso contato com os espíritos superiores, são os nossos atos. As nossas atitudes estão acima de tudo. As nossas atitudes refletem aquilo que nós somos. Não adianta a gente vir, por exemplo, eu vir falar alguma coisa aqui, vocês acharem interessante, mas quando eu chego em casa, brigo com a mulher, brigo com os filhos, xingo alguém na rua, não é? Vou no mercado ali, já brigo com alguém, isso aí não vale nada. O que vale, de fato, é as nossas atitudes, é aquilo que nós fizemos lá fora. Por isso, então, devemos ter a certeza que nunca estamos sós, estamos sempre assistidos e devemos buscar essa ajuda quando precisamos. Que Deus e Jesus ilumine sempre todos nós, ilumine os nossos caminhos, para que nós também possamos iluminar o caminho de todas as pessoas que passarem pelas nossas vidas. Boa noite. Só uma pergunta. Eu estava vendo que faz uns